Então, eu tinha ouvido falar sobre esse programa, então eu falei, vou ver como é. Assisti primeiro, então não era tão legal, mas não, nada errado, então eu comecei a assistir outros, e depois do tempo eu falei, cada vez mais essa coisa está ficando mais e mais burro. Estúpido, por que alguém ia gastar seu tempo assistindo esse programa? Mas descobri que já era empolgado com seriado e eu queria saber, mesmo que eu achei burro, mesmo que não gostei os caráteres, eu falei, pelo menos eu quero saber o que vai acontecer. Mas infelizmente houve 7 anos de programação para terminar isso. Desisti várias vezes, falei, não vou assistir mais esse programa estúpido, mas era tão fácil só ligar e ver a coisa. Cheguei finalmente no episódio final, era uma desgraça. Eu falei, que coisa! Eu não vou falar o nome porque você pode escolher vários e incluir nessa mesma ilustração. Mas o fato é, eu gastei tempo à toa. Foi sem utilidade, nem gostei, mas eu fiquei empolgado na história, pelo menos para saber o que vai acontecer. O que aconteceu, que eu era enganado e decepcionado, mas vida é assim. Nós temos em João capítulo 21 uma situação em que o Senhor Jesus Cristo está falando com Pedro. 3 vezes ele faz essa pergunta: amas-me mais? Primeira vez, amas-me mais do que estes? Depois, amas-me? Amas-me? E Pedro respondeu. Amanhã a gente vai entrar em detalhes sobre essas perguntas. Mas por quê? Vamos dizer, em geral, por que Jesus fez a pergunta? Porque estava chamando Pedro para uma decisão. A questão mais importante deste mundo é o que você vai fazer com Jesus Cristo. Se Ele é o Criador do mundo e o universo, em João capítulo 1 nos fala que é, tudo que foi feito, Ele fez. Se Ele é o Criador, o Deus eterno, que existia antes da fundação do universo, Ele é o juiz de todos os seres. E um dia, está escrito no Apocalipse, que toda a criação, os anjos, os povos das nações, os mortos, os vivos, todos vão ajoelhar diante dele. Cantamos agora, adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Olha, se Ele é o Senhor, e nós vamos prestar adoração a Ele pela eternidade, você mesmo deve responder a pergunta: amas-me mais? Em 1 João, capítulo 5, terminando o livro de 1 João, tem aquela frase em que está escrito: filhinhos, fuge de idolatria. O que é idolatria? A gente já fez uma ilustração, ajoelhando para qualquer coisa. Isso é idolatria? É mesmo. Se você compra uma estátua de Buda, colocar na sua casa e queima incenso e fica ajoelhando, orando, então isso é idolatria. Mas quando Jesus fez a pergunta para Pedro, Jesus tinha idolatria desse tipo na sua mente? Pedro tinha ídolo na sua vida. Nós descobrimos o que era em capítulo 18. E ídolo que Pedro adorava era Pedro mesmo. Ele tinha medo e não queria perder a sua vida. Olha, tem alguém aqui que gostaria de perder a sua vida? Eu não. O Pedro falou: Senhor, eu vou segui-lo até a morte. E quando surgiu a oportunidade, ele falou: eis-me aqui, Senhor, manda ele. Ele não queria morrer. Jesus repetiu 3 vezes essa pergunta. E hoje à noite eu gostaria de chamar a nossa atenção aos ídolos do coração.
duvido que alguém aqui tem muito problema com idolatria desse tipo. Eu recebi semana passada, na verdade eu queria trazer hoje à noite e acabei deixando no meu quarto, que é tão longe que eu não queria voltar lá de cima. Mas era uma pequena medalha mandada por uma entidade católica com o Sagrado Coração de Jesus. Olha, difícil imaginar uma coisa tão burra na sua vida, mas um desenho que eles fazem. É um coração que não é coração de um ser humano, é um coração como a gente usa para dia dos namorados. Está envolvido em uma coisa com espinhos, representando sem dúvida coroa de espinhos, e com um corte no lado, e Jesus nesse desenho apontando. Não sei se ele faz surf ou não sei, mas ao ver, eu vou guardar, é uma ilustração de uma coisa ridícula, um misticismo sem fundação bíblica. O coração de Jesus, a gente deve adorar o coração de Jesus e o fígado de Jesus. A gente deve adorar também. E o cotovelo de Jesus. Eu estou parte da sociedade do cotovelo de Jesus. A língua de Jesus. Não. O coração de Jesus, sabe o que era? Uma bomba dentro do seu corpo que mandava o sangue pelo corpo. Mas muitas pessoas acham que esse amuleto, essa pequena coisa, sendo usado, vai proteger a sua vida de qualquer perigo. É idolatria. Meus irmãos, idolatria tem várias faces, várias manifestações, vícios, ideias, ídolos do coração. Hoje à noite eu quero que a gente pense, medite um pouco sobre os ídolos que talvez dominam a nossa vida. Jesus falou com Pedro: ama-se, Pedro, mais do que estes. Vamos orar. Nosso Deus, hoje à noite eu oro que através dessa pregação a gente possa realmente tomar uma conta da nossa própria vida. Senhor, eu confesso que muitas vezes eu tenho sido desviado da sua vontade por interesses próprios, que têm virado ídolos no meu coração. Senhor, ajude a gente a afastar-nos desses ídolos, dessas ideias próprias, desse desejo do coração, para que a gente possa fazer a sua vontade. Ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, ídolos, quais são? Eu fiz uma pequena lista, na verdade, como pastor que tem trabalhado com mocidade durante muitos anos. Tem certas coisas que estão sempre na moda. Mesmo mudando a moda, tem certas coisas que não mudam. E vou fazer uma lista, talvez você pode acrescentar. Uma das coisas que é um ídolo para toda geração é a cultura popular. Olha, a cultura popular muda constantemente. Ao mesmo tempo, não muda em nada. Porque a cultura tem um poder sobre nós para chamar a nossa atenção. É uma força espiritual. Olha, essa cultura pode ser músicas, pode ser a televisão, divertimento, pode ser vários aspectos desse cultura que está em nosso redor. Olha, nessa época de carnaval, a gente está realmente, entramos em choque com a cultura brasileira e aqui nessa, vamos dizer, popular. Eu lembro a primeira vez, eu passei um carnaval aqui no Brasil, estive em Fortaleza e era para nós a primeira experiência. Chegamos em janeiro e mais ou menos fevereiro seguinte, 6 semanas talvez, a gente estava em pleno carnaval. Foi feito um piquenique da igreja e fomos juntos, eu e a minha família. Eu dirigi um dos carros, o Renato levou outro carro. A gente levou em 2 carros 32 pessoas no piquenique. Olha, um dos carros era Kombi, eu tinha uns 20, sei lá, dentro da perua, e a minha esposa tinha 13 pessoas no Opala de 2 portas. 2 carros. Fomos lá no piquenique
Olha, era um choque para nós. Não tinha. Eles falam, olha, vamos para esse... A gente imaginou piquenique estilo americano. A gente levou uma cesta com sanduíches e salgadinhos, e a gente ia sentar no chão e usar o piquenique. Chegamos lá, tinha mato desse tamanho, em todo lugar, todo lugar. Tinha uma pequena casa que não fazia parte do grupo do piquenique. Eram umas pessoas que moravam naquele sítio. Tinha uma pequena lagoa, onde a gente tinha que compartilhar com as vacas e outros animais. Não tinha banheiro em nenhum lugar, então quando alguém precisava fazer alguma coisa, eles foram até a água e depois voltaram. E meus filhos, de 8, 7, 5 e 3 anos, falam, pai, podemos nadar? Eu falei, não vai nadar, fica aqui. Estava chovendo. E tinha um grupo que não era reservado para nós, e chegou um grupo de, sei lá, outro lugar. Alguém tinha um tambor, outros tinham outros instrumentos, e eles começaram a cantar aquela tipo de canção típica de carnaval. Eles cantaram sem parar 4 ou 5 horas. Sabe como é? Eles entram naquela transe e eles cantaram. Olha, 6 semanas depois da nossa chegada no Brasil, eu queria pegar o avião e sair voando. A gente aguentou. Mas era um choque para nós ver esse tipo de coisa. Era tão diferente do que a cultura que a gente deixou nos Estados Unidos. Graças a Deus, estamos aqui bastante tempo agora. Estamos acostumados a muitas coisas e aprendemos até a amar outras coisas. Essa semana eu tenho usado feijão, arroz com banana, quase todas as refeições. Agora, a minha esposa não faz feijão todos os dias, então aproveitei. Mas olha, a cultura popular é uma força. Eu falei uma força espiritual, não estou dizendo necessariamente uma força boa, mas é uma força que atua em nossas mentes e nós mudamos as nossas vidas. A gente se torna outras coisas, outras pessoas através das influências. Por exemplo, um cantor famoso, popular, pode mudar o nosso comportamento, meios de se vestir. Olha, isso é a história antiga para vocês, porque eu tenho 60 anos. Mas eu lembro quando os Beatles chegaram. Olha, e de repente, de dia para noite, todo mundo penteava seu cabelo para baixo. Eu não posso fazer isso mais. Mas nessa época, olha, de um dia para a noite, de repente mudou o estilo de vestimento, estilo de pentear cabelo, de não cortar cabelo. Cultura tem poder. E mesmo que você talvez ache inocente o estilo de música que você gosta, a gente tem que ter cuidado com esse aspecto da cultura. Muitas vezes a gente aceita filosofia, a gente aceita às vezes filosofia anticristã e uso de palavrões, imoralidade, porque vem através de uma personagem que a gente gosta. Talvez você tenha um ator que sempre está atuando em filmes e você sempre gosta desse ator ou atriz, e de repente, sem querer, você faz desculpas por essa pessoa. Você, vendo as coisas ruins na vida, você tem uma mania de olhar além e não tomar em conta essas coisas. A gente acaba sendo sugado pela força do exemplo dessas pessoas. E muitas vezes a gente está levado para um ponto muito mais baixo do que a gente quer ser levado. É a força da cultura popular. Você fala, mas pastor, eu não quero ser desligado. Não estou dizendo que tem que ser desligado de tudo. Eu estou apenas dizendo que a cultura, seja música, seja qualquer outro aspecto, pode virar um ídolo. E se não tiver cuidado, você está sendo mudado por estes ídolos
do seu coração. Olha, às vezes, quando a gente levanta esses assuntos, a gente tem trabalhado muito com jovens, eu tenho percebido muito, no momento que a gente quer discutir problemas, por exemplo, de música popular, de repente a pessoa se assusta, fica bravo, e a resposta: não fale sobre isso, eu gosto. Ah, me desculpa, eu não sabia. Se soubesse que você gostou, eu não teria falado. Espera aí, você gosta? Então, claramente está tudo bem, desde que você gosta, não é? Porque no final das contas o que importa é se a gente gostar ou não, certo? Não, não é certo. Vou falar algumas verdades para vocês. Talvez você quer anotar, muito profundo, você não quer esquecer. Viciados de drogas gostam de drogas. Anote isso, Patrícia. Tem gente que gosta de beber álcool e ficar bêbado, mas eles gostam. E sabe uma coisa? Quem esteja na frente tem que sofrer. Gente gosta de matar gente. Está ficando nervosa agora. Tem gente que gosta de matar. Tudo bem, gosta. Gente, o fato que você gosta de uma coisa ou não tem nada a ver com nada. A Bíblia nos fala que o coração do homem é perverso. E nós temos uma tendência a gostar muita coisa que não é bom. Essa é a sua natureza. A natureza da pessoa sem Cristo tem uma tendência para o mal. Olha, é fácil observar. Quem está sempre o mais popular na cultura popular é aquele sujeito correto, que é muito legal, obedece os pais e assiste escola bíblica dominical todo domingo. Esse é a cara que está bem popular. Não, em geral são as pessoas que são presos uma semana sim, outra semana não, ou às vezes sim. Por quê? Porque existe na natureza do ser humano uma atração para o diabo. Lembra em 1 João, capítulo 2? Lemos hoje. João nos falou: não ameis o mundo. Por quê? O mundo tem uma atração para nós, cria em nós desejos. Uma vez eu lembro, eu estive nos Estados Unidos fazendo conferência, e durante uma certa pausa na programação, eu falei: olha, estou aqui no Flórida, era inverno nos Estados Unidos, eu vivia no interior naquela época, era fevereiro mais ou menos, que normalmente nos Estados Unidos é frio, mas Flórida é tempo agradável quase sempre. Então, durante o intervalo, eu falei: sabe, eu vou até a praia. Passei toda essa semana aqui fazendo conferência e nem vi o mar. Então, fui até o mar, cheguei lá, olha, muito agradável. Eu falei: se soubesse, teria chegado antes. E de repente eu falei: olha, o carro ali, tem um jovem dentro do carro, tinha alguns folhetos comigo. Eu falei: vou dar um folheto para esse rapaz. Então, tinha o folheto evangélico. Cheguei no porta, ele estava dentro de uma Fusca, e nos Estados Unidos era rara Fusca, né, nessa época, mas ele estava dentro de um Fusca, e o carro, obviamente, ele estava escutando música, porque o carro e ele estavam vibrando, né? Ele sozinho, era bem pintado. Então, bati no vidro, eu falei: rapaz, tem um folheto para você, posso deixar com você? Ele falou: eu sou crente, eu estou escutando essa música porque eu gosto. Alguma coisa errada com esse rapaz, uma consciência pesada. O que eu estou dizendo? Existe em nós um desejo, muitas vezes, para o mal, o que é atraente para a gente. Olha, quando nós tomamos decisões baseadas em gostos, não em princípios de certo e errado,
nós escolhemos o nosso ídolo. Esse é o ídolo do seu coração. Olha, não é questão intelectual, é uma questão da vontade, uma questão espiritual. Eu lembro uma vez, quando era co-pastor nos Estados Unidos, tinha algumas visitas e eu saí com 2 adolescentes da igreja. Um dos adolescentes era de uma família da igreja. E outra adolescente era uma menina que veio sozinha. Os pais não eram crentes, ela nem sabia quem era o pai, ela era recém-convertido e participando da mocidade. Então, ao dirigir o carro, ouvi os dois no banco traseiro conversando e fazendo debate sobre um certo estilo de música. O filho da família cristã estava defendendo a músicas desse tipo. E a menina recém-convertida estava dizendo, não é certo, não é bíblico, é errado. Eu falei, parece que o filho da família cristã teria mais convicção sobre o mal do que a menina recém-resgatada do mundo, mas não era assim. Como falei, é questão espiritual, do coração. Olha, tem outros ídolos, o ídolo do corpo. Especialmente aqui no Brasil. O Brasil é o capital de cirurgia plástica do mundo. Todo mundo vem para o Brasil para fazer plástico. Eu sou um bom exemplo disso. Dá para ver, né? Tirei todo esse cabelo em cima para não me incomodar. O corpo, o desejo para aparecer bonito, jovem. Olha, ao passar 25 anos, mulher não tem valor. Aqui no Brasil e pelo mundo, aparentemente, esse desejo para aparecer para sempre jovem e bonito. Olha, aparência, ninguém quer ser feio, verdade? Devemos agir de uma forma, nos vestir de uma forma, eu acho que atraente e respeitável. Eu acho que é muito importante quando você representa Jesus Cristo, que você faz uma boa apresentação de si mesmo e de Jesus. Não tenho nada contra. Mas olha, existe uma coisa não saudável, um desejo que está tão ligado com a aparência que se torna, até a moda se torna ídolo. Por exemplo, moças, me perdoem, okay? Vou começar com as meninas, porque em alguns sentidos é a coisa mais comum. Olha, moças aqui e pelo mundo se vestem segundo a moda. Não importa que a coisa realmente combina com o estilo do corpo. Não importa que se deixa a menina mais bonita, ou feia, ou estúpida. Meninas se vestem segundo a moda. Chegando aqui, eu tive que passar pelo terminal. Não lembro se era o aeroporto ou o terminal de ônibus, que eu fiz os dois no mesmo dia. Mas, enquanto estava subindo uma escada, correndo um pouco para pegar o trem, não sei lá, eu vi uma menina descendo a escada. Eu quero que você imagine comigo, imagine um saco de plástico grande, cheio de gelatina, okay? Tem a ideia, ok? E prende esse saco de geleira aqui na frente e coloca a sua blusa somente sobre a primeira parte desse saco. E desce a escada assim. Eu fiquei assim. Quem deixou essa louca sair de casa? Ela não tem pais, coitada, deve ser órfã. Não tinha nem pai nem mãe que falou: assim, menina, você não vai sair.
que não combinam com o estilo do corpo, somente porque é a moda da hora. Olha, às vezes, meninas, desculpa, estou aí com é calor, pastor! Ah, sim, é por isso que tem um casal descendo a calçada. O rapaz tem um bermudão até o chão, 3 vezes maior do que ele. Ele tem uma camiseta enorme, talvez um hoodie. Ele tem uns tênis enormes. E a moça está usando shortinho, mini blusa. No aeroporto, eu vi também nessa mesma viagem, eles têm um lugar, você leva a sua mala, eles colocam uma coisa e envolve a coisa com plástico, bolsa de plástico. Depois eles aplicam um calor, e esse plástico faz... É assim as roupas. As meninas colocam com secador de cabelo depois. É calor mesmo! Não tem nada a ver com calor. Em São Paulo, não sei em São Paulo, no Rio, que não tem frio. Mas em São Paulo tem dia mais frio do ano. E meninos andando como se fosse 40 graus. Não tem nada a ver com calor. É moda. Olha, o que eu estou dizendo? Pessoas são controladas pelos seus ídolos. O que seria errado com se vestir de uma forma sensata, de uma forma decente? Eu confesso, eu estou muito feliz que eu não estudo nas escolas públicas. Graças a Deus, hoje em dia, muitas escolas têm uniforme. Isso talvez resolva parte do problema. Mas à noite não tem uniforme. E você veja as meninas saindo da escola e fala, como os rapazes estão conseguindo estudar na sala de aula? Professor, eu tenho uma pergunta. Olha, deixa eu falar com os rapazes por um momento aqui. Vou parar de perseguir as meninas. Adoração do corpo, esse ênfase doente às vezes na parte física, a manifestação muitas vezes para os rapazes é o esporte. Não tenho nada contra o esporte, da mesma forma que eu não tenho nada contra meninas se vestir bem. Olha, Deus fez as meninas bonitas e eu fico muito feliz quando as meninas se vestem de uma forma atraente, decente também. Mas olha, os rapazes às vezes se envolvem nos esportes de uma forma esquisita. Olha, eu fiz 2 velórios, saí já daquela igreja, mas recentemente, na igreja que nós estabelecemos em Carapicuíba, não eram membros da nossa igreja, mas pessoas que vieram de vez em quando, a gente tinha uma certa ligação. Fiz 2 velórios em que nós enterramos as pessoas e eles foram envolvidos em bandeira dos coríntios. Se você não é corintiano, claro, é loucura, né? Mas, irmãos, olha, na hora da morte, o que importa para você é o time de futebol. O time de futebol vai fazer o que para você na hora da morte? O time vai cegar e levar você até o túmulo? O time de futebol não tem interesse nenhum em você. O ídolo é uma coisa horrível. Eu ouvi falar de um rapaz que durante, não sei se era Copa do Mundo ou Copa das Confederações, ele foi chamar, ele entrou para um consulto médico e os 2 ouvidos eram queimados, de uma forma séria. E o médico falou, o que aconteceu com você, rapaz? Ele falou, olha, doutor, eu estive assistindo o jogo, a minha esposa estava passando ferro nas roupas e o telefone tocou e sem pensar eu peguei o ferro e colocou ali. E o médico falou, mas rapaz, o outro ouvido. Ele falou, o rapaz ligou de volta. Olha, loucura, não faz sentido. Olha, qual é o seu ídolo? Coração, nem pensa em
em ficar acordado até muito tarde assistindo um jogo. Mas quando é a última vez que você perdeu um jogo para assistir o culto de oração? Ou que você ficou acordado até tarde lendo a sua Bíblia? Ou levantou cedo de manhã para ler a sua Bíblia? Qual é seu ídolo? O que chama a sua lealdade? Você vai fazer sacrifícios para o quê? Deus ou seu time de futebol? Olha, é muito importante que a gente percebe que esses ídolos do coração estão tomando um lugar que pertence a Deus. Mais uma, deixa eu mencionar. Popularidade. Alguns de vocês adolescentes, jovens, são mais velhos e provavelmente você já passou essa fase. Mas eu lembro muito bem quando eu tinha 13, 14, 15, 16 anos de idade. Olha, a coisa mais importante era a turma da escola. E, claro, na escola, na sua escola, igual a minha escola, na época, tinha a turma dos chegados e a turma dos excluídos. E talvez tinha alguns no meio. Eles não queriam cair entre aqueles rejeitados, os geeks e esquisitos, perseguidos pelos que eram por dentro, né? E ansiando para ser aceitável para daquela turma popular. Eu lembro muito bem como era. Eu era do grupo excluído. Mas olha, adolescentes nessa época dariam qualquer coisa para ser popular. Eu teria dado qualquer coisa se isso era suficiente para ser aceitável por estes. Olha, dinheiro, reputação, saúde. Olha, se fosse possível, a minha alma eu teria dado para ser aceitável por aquela turma, aquele grupo dos bonitos, dos atletas, aqueles que tinham dinheiro. Olha, imagine entrar no refeitório e sendo chamado por eles para sentar na mesa com eles. Para isso, em vez disso, nós sentamos com os outros rejeitados. Tinha outro lugar. Olha, como seria bom o desenho, o sonho do coração. Jovens, adolescentes, dão a sua pureza, a virgindade, qualquer coisa para tentar ganhar aquela atenção. Olha, a regra é, não seja diferente, mesmo que a norma, mesmo que a moda, mesmo que é feia, mesmo que é imoral, mesmo que é estúpido. O uso de drogas, por exemplo. O uso de drogas não faz sentido nenhum. Mas por quê? Porque os jovens são levados pela turma. Todo mundo está fazendo, então eu tenho que fazer também. Então vamos fumar, vamos beber, vamos tomar qualquer outro tipo de droga. A Bíblia fala, Romanos capítulo 12, não seja conformado a este século. Não seja levado por este século, não seja colocado no molde deste século. Olha, é difícil. Por que é difícil? Porque o ídolo do coração é essas coisas. Olha, não é tão complicado quando você tem colocado Jesus no seu devido lugar. Quando você toma essa decisão, de repente tudo fica fácil. Você talvez vai sofrer igualmente, mas quando você tem tomado a decisão, colocar Jesus Cristo no seu lugar, na sua vida, olha, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo repudiado, mesmo sendo excluído, pelo menos você está satisfeito, porque está fazendo isso por Jesus. A pessoa que está encrencado é a pessoa que não tem Jesus como seu Senhor, mas está ansioso para chegar onde Ele não pode. Por isso Deus nos fala, não seja conformado com este século, seja transformado
pela renovação da sua mente. Esta semana a gente tem feito todo dia aqueles estudos baseados em 1 João. Sabe por que nós fazemos isso? Porque eu queria entregar fitas para todo mundo. Tinha fita em todo lugar, tinha que fazer alguma coisa com esses fitas. Não, o alvo é levar você a fazer alguma coisa diariamente por vários dias, com a ideia que ao voltar para casa você pode ler um trecho bíblico todo dia. Não vai ter perguntas para responder, mas você pode pelo menos praticar um tempo de meditação e leitura bíblica, porque isso vai transformar a sua mente. Olha, não é fácil. O mundo oferece para você muito sem entregar, mas oferece. Promete muita coisa sem pagar. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu era membro de uma tropa dos escoteiros meninos, e a gente fez uma reunião geral de todas as tropas da região. Tinha centenas de escoteiros meninos acampados nesse lugar. E de repente eu era o líder da nossa tropa, e de repente apareceu alguns rapazes de outras tropas, e veja quem chegou: o Sam Bear. Sam Bear era uma parte dessa turma dos elites do nosso colégio. Olha, o Sam era bonito, ele era um atleta, ele era engraçado, todo mundo gostou de Sam. Sam era um rapaz legal, eu gostei dele também. Claro, eu era meio distante de Sam, uns 10 quilômetros dele, mas eu gostei muito de Sam. Então apareceu e o Sam e os colegas falaram comigo: "Ei, Will, vem com a gente, vamos descer até a Ribeiro." Claro! Eu fui atrás, eu vou com o Sam. Quem sabe semana que vem na escola, Sam vai falar: "Will, vem sentar com a gente na mesa da turma dos elites." Os meus sonhos aumentaram. Sentamos à beira do ribeiro e alguém abriu um saco pardo que tinha levado com eles. Era cerveja. Passou para a pessoa ao lado. Passou para a pessoa ao lado. Vem para cá. Sam. Olha, a minha chance. Mas graças a Deus eu já tinha tomado a minha decisão. Eu não tinha decisão para fazer. Não tinha crise de consciência. Eu já sabia o que eu ia fazer. Eu falei: "Obrigado, gente. Diverte-se." Levantei, saí. 5 anos, não. Eu continuei na turma dos rejeitados. Somente que Sam morreu alcoólatra alguns anos mais tarde. Os ídolos do nosso coração são as coisas que vão determinar o nosso destino e o curso da nossa vida. Jesus falou com Pedro: "Pedro, amas-me mais do que estes?" Vamos orar, cabeças encurvadas, olhos fechados.